Irmãos, graça e paz a todos, boa noite, bom dia ou boa tarde a todos e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Irmãos, esse vídeo que eu vou trazer aqui hoje é para falar sobre a conferência que foi realizada no último final de semana, sexta, sábado e domingo, que foram 3 dias de conferência a respeito da Congregação Cristã no Brasil. O nome da conferência é Conhecendo a Graça. E eu estive presente nos 3 dias, foi uma ótima conferência, com grandes esclarecimentos. Essa conferência teve o objetivo de esclarecer aos membros que saíram da Congregação Cristã no Brasil alguns pontos de doutrinas que foram ensinados de forma errônea, ou alguns costumes na congregação, algumas doutrinas e falácias, enfim, que fez com que a congregação fosse reconhecida mundialmente, principalmente aqui no Brasil, como uma seita. Então, após a pandemia, quando a congregação foi ao ar pelo YouTube, colocando seus vídeos de forma online, expondo as suas pregações, os seus costumes, enfim, o que ela pensa realmente, porque a congregação ela pregava uma coisa e no papel era outra. Então, quem via a congregação de fora não conseguia tratá-la como uma seita, uma vez que seus pontos de doutrinas não eram bem parecidos, com uma confissão de fé verdadeira em Cristo. Só que depois de 2014 a congregação mudou alguns pontos de doutrina que foi estranho. Um deles foi o primeiro ponto de doutrina no Inário 4, que era que eles criam que a palavra de Deus era a única regra de fé verdadeira deles, que a Bíblia era a palavra de Deus ali, inerrante, e infalível. E depois do Inário 5 eles colocaram que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, depois da pandemia, as pessoas vieram a conhecer a congregação e perceber que aquelas pregações da congregação não eram pregações expositivas que evidenciavam a palavra das Escrituras Sagradas, e sim as falácias e as revelações e as profetadas da congregação cristã. Por consequência, isso vem fazer com que as pessoas perceberam, por meio do Espírito Santo, claro, que estavam ali comendo palavras que eles diziam que era pão quentinho do céu, que essas palavras eram apenas falácias profetadas e não trazia benefício nenhum às suas almas, e sim apenas fábulas ali contadas, vitórias viradas de cativeiro, coisas para sua vida, coisas que enchiam o ego da pessoa, mas não a transformava elas como sendo um cristão verdadeiro em Jesus Cristo. Não, é bom e prazeroso pregar benções terrenas, porque muitos se alegram com isso. Não, é bom e prazeroso pregar benções terrenas, porque muitos se alegram com isso. Eu abro o que está fechado, eu destranco o que está trancado, eu coloco na tua mão aquilo que você está me pedindo. Você não vai ficar dormindo, você não vai ficar, aleluia, sem ver. Deus vai fazer coisa nova na tua casa. Deus vai fazer coisa nova no teu trabalho, na tua família, na tua vida espiritual, na tua vida material. O Senhor vem vindo com prosperidade. O Senhor tomará providências por esta palavra. E hoje sentando nesta igreja e falo, Senhor, minha filha acabou o casamento, não estou perdendo ela, mas que os dias que ela estivesse aqui, a minha mão ia sustentar ela na terra. Irmã, fica em paz, a tua oração chegou em mim. Então essa conferência foi para essas pessoas que saíram e para pessoas também que ainda estão na congregação com dúvida, e eu vou trazer aqui um trecho para vocês de cada ponto esclarecido, porque o objetivo da conferência foi responder perguntas ali. Primeiro dia de conferência na sexta foi feita pelo pastor Robson, da Igreja Batista Redenção. A conferência foi realizada ali na Batista Redenção, teve participação também do ex-cooperador do ofício, o Simão Pedro, e também do ex-CCB da Congregação Cristã no Brasil, Fernando, e eles esclareceram pontos ali. O Fernando tem um canal no YouTube, todo mundo já sabe, e eles esclareceram pontos ali importantes sobre as falácias, o costume da congregação, e explicando de fato o porquê que ela realmente é uma seita. Os pontos esclarecidos, que são as perguntas feitas pelos ex-CCBs e por alguns CCBs, foram refutadas por 5 pastores, se eu não me engano. Foi o pastor Robson, o pastor Nicolas, o pastor Isaac Pereira, pastor Marcos Granconato
e o pastor Paulo Júnior, né? O primeiro dia, como eu disse, foi o pastor Robson, né? Ele refuta as questões de salvação por obras, que foi o primeiro ponto abordado ali, e as obras da CCB e as proibições que a CCB colocava nas pessoas, que fazia com que privasse a liberdade delas em Cristo Jesus. Nós sabemos que Jesus nos chamou para ser liberto nele, né? Não para vivermos um peso, e a congregação cristã no Brasil, ela trouxe inúmeros pesos aí em cima das pessoas com suas doutrinas de homens. Por exemplo, não pode usar calça, mulher não pode usar calça, homem não pode usar bermuda, pecado de morte que não tem mais salvação, como adultério e fornicação. Muitas pessoas chegaram até a se suicidar com isso, né? Então essa doutrina pregada pela congregação trouxe muitos males para a vida das pessoas, né? Então nós teremos aqui várias palestras, painéis, vários momentos em que trataremos desse assunto, descobrindo a graça. E por que estamos fazendo esta conferência? Por que nós tomamos essa iniciativa? Nós tomamos essa iniciativa em face da realidade que temos visto, que várias pessoas têm enfrentado, vários crentes, vários novos crentes têm enfrentado, em virtude do fato de terem saído de uma seita denominada Congregação Cristã no Brasil. Várias pessoas várias pessoas dessa seita conheceram o Evangelho em anos recentes, e por isso essas pessoas saíram desse movimento e estão se filiando a igrejas evangélicas, procurando viver a sua vida cristã de modo normal, conforme a Bíblia ensina. O pastor Marcos já adiantou que as nossas falas aqui serão norteadas por questões que foram feitas por ex-membros da Congregação Cristã no Brasil, que eu, para abreviar, chamarei de CCB a partir de agora. Tudo bem? Muito bem, a primeira questão que eu devo responder e que eu quero me propor a responder é: por que a CCB é uma seita? Porque a Congregação Cristã no Brasil, ela é uma seita. É evidente que eu não vou conseguir, na minha fala, esgotar todos os motivos, porque realmente são vários pontos que eu poderia dizer aqui, mas eu quero me basear em pelo menos 3 aspectos que apontam para o fato de que, de fato, estamos lidando com uma seita. Existe uma outra realidade, que é a realidade vivencial da Congregação Cristã no Brasil, da CCB. E uma delas aponta para esse primeiro elemento aqui, a salvação pelas obras. É evidente que no Estatuto diz que a salvação se dá por meio da fé. No entanto, muitos de vocês sabem, todos vocês sabem, que a Congregação Cristã no Brasil, ela, além da fé, ela diz que é necessário observar algumas questões para que você não caia da graça. É bom vir aqui para encontrar salvação. Nós viemos aqui para salvação e não atrás de cargo. Cargo não salva ninguém. Nem ser novo, nem ser velho, nem ser o que preside, o que atende. Quem salva é as obras de cada um. Quem salva é a vida de cada um e o temor que tem a Deus e que se deve a Deus. Não é por falta do funeral que a pessoa não se salva. O que salva é as obras que a pessoa tem e a vida que levou em boas obras diante de Deus e a fé que tem. Então é muito comum quem está ligado a essa seita ter um ar de, como que eu posso dizer, de ser amaldiçoado, digamos assim, caso as mulheres não usem o véu, por exemplo. Existe um apego muito forte para as questões relacionadas a usos e costumes. Então os homens, eles não podem usar bermudas. Os músicos não podem fazer uso de barbas. Eu estaria com certeza desqualificado para isso. Eu não sirvo a Deus com a barba, tá certo, é o teu coração. Porém, para estar aqui na música é preciso ter sem barba. Isso é que a nossa irmandade pede. E quando algum entrar na orquestra com estas barbas, desrespeitando, a própria irmandade olha com indignação. Olha ali um que não obedece, tá certo? Então, quer usar barba? Usa, assim, quer bonitinho, igual os artistas, bonitinho, certo? Continua, só que não precisa ser músico. Para ser crente pode ter barba, mas não precisa ser músico. Tá certo? Então a fala é simples: quem quiser ter barba, tenha, só que não tenha cargo. E se tiver cargo, larga. Se tiver cargo,
Claro. Todos os pastores aqui também. Então existe um apego muito forte à questão do legalismo. Portanto, a salvação, segundo a CCB, é pela fé. No entanto, se não forem observados as questões de usos e costumes, por exemplo, você pode perder a sua salvação. E uma vez perdida a salvação, o que você precisa fazer para reconquistá-la? Perceba que nesse aspecto o sacrifício de Cristo é em vão. Percebam, queridos, eu quero ler alguns textos com vocês que servem como refutação desse primeiro ponto. A salvação, ela se dá por meio da fé em Cristo Jesus. Veja, em Romanos capítulo 1. Abra sua Bíblia, nós leremos bastante a Bíblia. Bastante a Bíblia. Seria até um contrassenso se nós não fizéssemos isso. Em Romanos capítulo 1, veja o que diz. O versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Um texto bastante conhecido de vários irmãos, Efésios, no capítulo 2, belíssimo texto, foi o texto que a minha irmã usou para me evangelizar. Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura nele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A grande confusão que existe na CCB é que a salvação é meritória, portanto eu devo observar vários aspectos, eu tenho que realizar várias obras para obter a minha salvação, quando na verdade o texto que está diante de nós diz que nós somos salvos, e por isso nós praticamos boas obras. Não é o inverso. Eu não pratico boas obras para merecer a salvação. Eu sou salvo pela graça. E a minha resposta diante de tão grande salvação é viver para o eterno agrado do meu Senhor. Esse é o ponto. É bom vir aqui para encontrar salvação. Quem salva é as obras de cada um. E os irmãos que vivem nesse contexto, vivem num contexto de aprisionamento, de medo, porque sabem que a qualquer deslize pode perder a sua salvação. Queridos, esse é um dos artifícios usados pelas seitas. Eles colocam medo em quem faz parte da sua membresia, para que a pessoa, tendo em vista que está com medo, ela permaneça ali, naquelas condições. Esse é o modus operandi das seitas. Outro ponto que o pastor Rob refuta nesse primeiro episódio, tópico 1 do Inário, que diz que a Bíblia só contém a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia não é a única infalível palavra de Deus. E aí ele vai explicar, e aí eu vou deixar para vocês a explicação dele. Segundo, nós consideramos a Congregação Cristã no Brasil, a CCB, uma seita por causa da sua exclusividade. Nós cremos, como acabamos de ler aqui, que a salvação se dá por meio da fé em Cristo Jesus. Portanto, todo aquele que crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador é, de fato, alguém salvo. Ok? Na Congregação Cristã do Brasil, no entanto, não é assim. Eu tenho notado que, depois de tantas críticas, tem havido um certo movimento para abrandar um pouco. Mas vocês sabem muito bem que na prática não é assim. Fora da CCB, dizem, não há salvação. Curioso é notar que no próprio estatuto diz o seguinte: o Senhor iniciou sua obra no Brasil, logo no início ali, quando fala do surgimento da CCB e tudo mais. Isso está no site da Congregação Cristã no Brasil, no estatuto deles, diz assim: o Senhor iniciou sua obra no Brasil por seu servo em junho de 1910. A pergunta que não quer calar é: e antes de 1910? O que havia, o que houve antes de 1910? Isso já demonstra, logo nas linhas iniciais, que nós estamos diante de uma seita exclusivista, de uma organização exclusivista. Então notem, queridos, além do fato
de pregarem a salvação pelas obras, elas dizem que fora delas não há salvação. Existe também a realidade de que para o CCB, todo aquele que for batizado fora da CCB não é considerado irmão. Mais uma vez, isso não está no estatuto, mas isso é vivenciado por muitas pessoas que estão ali, que fazem parte daquele contexto. Todo aquele que não é batizado na CCB é considerado então um não irmão, ou acho que é primo que chama, que coisa, né? Primo, muito bem. Além disso, a CCB ela não estabelece nenhuma relação com outras igrejas. Não há espaço para pregadores que não fazem parte da CCB. Isso só demonstra o seu tom totalmente exclusivo. Visitar outras denominações é expressamente proibido. Expressamente proibido. Tudo isso, queridos, serve para demonstrar que a CCB ela é de fato uma seita exclusivista. E esses elementos todos fazem com que nós percebamos muito claramente que estamos lidando com uma seita. Além disso, um outro traço de qualquer seita é não aceitar a Bíblia como fonte de autoridade máxima. Mas notem, no estatuto diz o seguinte: a Congregação Cristã no Brasil é constituída por uma comunidade que aceita toda a Bíblia Sagrada. E notem, nesse ponto, todos concordamos. Ocorre, porém, que o texto continua. A Congregação Cristã no Brasil é constituída por uma comunidade que aceita toda a Bíblia Sagrada, na qual está contida a infalível Palavra de Deus. Qual que é o problema disso? O problema é que a Congregação Cristã no Brasil, ela considera a Bíblia não como a fonte máxima de autoridade. Quando no meio liberal, nós estamos muito habituados com essa expressãozinha aqui. A Bíblia contém a palavra de Deus. Por que eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus e a Bíblia não é a palavra de Deus? No contexto liberal, eles vão dizer que há elementos no texto bíblico que são de fonte humana. Portanto, é necessário desmitologizar a Bíblia. Além de tecnologia, tem a língua presa. Problema com tecnologia, tem problema com a dicção. Então, percebam, queridos, que no contexto liberal isso é muito comum. Então, eles olham para o texto bíblico, e dizem: olha, nós não estamos diante de todo o conselho de Deus. Existem elementos na Bíblia que não é a palavra de Deus. Eu lembro, há vários anos atrás, na empresa onde eu trabalho, muitos anos atrás isso, uma pessoa se aproximou de mim, ele se dizia pai de santo, né? E ele era muito simpático. E eu estava trabalhando e essa pessoa encostou na minha mesa e disse: olha, eu não acho, ele disparou essa, eu não acho que a Bíblia, toda ela, é palavra de Deus. E eu ali, preocupado com as minhas demandas, olhei para ele e falei assim: interessante, eu imagino que você já deva ter lido toda ela, e me diga, qual é a parte que não é a palavra de Deus? Todas essas afirmações servem para desacreditar a palavra de Deus. Quando a Congregação Cristã no Brasil diz que na Bíblia está contida a palavra de Deus, está implícito aqui que ela não considera a palavra de Deus como uma fonte máxima de autoridade. Isso é comum das seitas. O homem não tem como, pela Bíblia e por nenhum outro livro, compreender o intento do Senhor. O homem não tem como, pela Bíblia e por nenhum outro livro, compreender o intento do Senhor. Ele pode achar lindo, maravilhoso, mas como que é isso? A Bíblia não é a palavra de Deus, não. Contém nela a palavra de Deus. Tanto é que quem falou: transforme essas pedras em pão, não foi o Senhor, foi o inimigo. Lança-te daqui abaixo. Não foi a palavra de Deus, foi a palavra do maligno. E qual é então a outra fonte de autoridade, além da Bíblia, para o CCB? Os profetas. Então a palavra do profeta, a profecia proferida por esses pseudoprofetas, tem o mesmo peso da palavra de Deus. É outra característica das seitas. Não entende que a Bíblia é a palavra de Deus e aceita outros elementos como fonte de autoridade. Para o CCB, portanto, as profecias têm uma fonte de autoridade em pé de igualdade com a palavra do Senhor. Você não precisa buscar do livro, busca o Espírito Santo. Ele te guiará, irmão. Ele te guiará, irmão. Ele te guiará. O caminho da teologia é um perigo.
quando você entra pelo caminho da teologia, é um perigo. E estamos numa época dessa ansiedade, eu diria que até o espírito, porque está produzindo mais efeito ruim do que benéfico. Cuidado para não meter o pé pelas mãos. E quantos que estão deixando às vezes a congregação para ir atrás de estudo bíblico? Estão largando o pão e ir atrás de farelo. Queridos, isso por si só já é mais do que suficiente para que a gente considere a Congregação Cristã no Brasil uma seita. Nós não estamos diante de um livro que contém a palavra de Deus. A Bíblia é, de fato, a palavra de Deus, inerrante e infalível. Eu tenho muito para falar acerca disso, mas eu quero dar continuidade nessa questão que eu estou mencionando aqui, na segunda pergunta que me fazem. E a segunda pergunta é a seguinte, eu preciso correr aqui com o tempo. A segunda questão é a seguinte: a Bíblia é ou contém a palavra de Deus? Essa foi a segunda questão que surgiu. Na CCB alegam que há passagens em que não é Deus falando, e sim o diabo. Não, contém nela a palavra de Deus. Tanto é que quem falou, transforme essas pedras em pó, não foi o Senhor, foi o inimigo. Lança-te daqui abaixo. Não foi a palavra de Deus, foi a palavra do maligno. Como em Mateus 4. Mateus 4 fala sobre a tentação de Jesus. Bem, queridos, como eu já introduzi aqui, a Bíblia ela é a palavra de Deus. E como podemos pautar essa minha fala com base no texto? Veja, em 2 Timóteo, no capítulo 3, abram a Bíblia de vocês, em 2 Timóteo, no capítulo 3, texto muito conhecido, diz o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Notem que o apóstolo Paulo se refere às escrituras, ou à escritura, como inspirada por Deus. Queridos, nós não estamos diante de um texto que contém a palavra de Deus. Nós estamos lidando com um texto que é, de fato, a palavra de Deus, inspirada por ele. Em 2 de Pedro, mais um texto muito conhecido, principalmente pelos seminaristas, diz o seguinte, 2 de Pedro, capítulo 1, sabendo, a partir do versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja como a Congregação Cristã no Brasil distorce esse texto de 2 a Pedro. Preocupa-nos também o fato de pessoas que se afastaram da congregação e se uniram a grupos que estão fazendo uma interpretação incorreta da Bíblia. A Bíblia não é de particular interpretação. Para entendermos a Santa Escritura, é necessário orarmos muito e estar em íntima comunhão com Deus. A interpretação dos textos bíblicos, feita baseando-se no conhecimento material ou em estudos teológicos, pode levar o cristão a confusões sobre a sã doutrina, seguir pensamentos humanos e com isso deixar de ser guiado pelo Espírito Santo. Não podemos jamais extinguir o Espírito Santo, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, onde diz: não extingais o Espírito. Extinguir o Espírito significa deixar de ser guiado por Deus e procurar entender a vontade de Deus somente pela letra. Extinguir o Espírito significa deixar de ser guiado por Deus e procurar entender a vontade de Deus somente pela letra. Veja como o diabo gosta de distorcer a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 15, Paulo vai dizer a Timóteo: você desde menino guarda santas letras, que pode te fazer sábio para a salvação em Cristo Jesus. Só que esse ancião condena a letra das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. Notem, sendo inspirada por Deus, sendo a própria palavra de Deus, todo o conselho de Deus, ela é também inerrante. Ela não contém erros em seus originais. Nós estamos diante de um texto, queridos, absolutamente confiável.
Veja, quando nós observamos textos como João 10:35, eu não quero cansar vocês com essas leituras, mas eu quero fundamentar a minha fala, que eu digo sempre, e é importante que vocês se familiarizem com o texto. Texto de João, capítulo 10, versículo 35. Se ele chamou deuses, aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Nós temos aqui um texto muito conhecido e muito usado para atestar a inerrância da Bíblia. Um pouco mais à frente, em Hebreus capítulo 6, no versículo 18, veja o que diz, a partir do versículo 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de alcançar mão de esperança proposta. Perceba, irmãos, nós estamos lidando com um Deus que ele é imutável. Ele é imutável e os seus propósitos são santos, de modo que o seu conselho, ele é também inerrante. A Bíblia, ela é inerrante e não somente isso, ela é também infalível. Ela não induz ninguém ao erro. Nós podemos confiar em seus preceitos, nós podemos confiar na palavra de Deus, cientes de que ela não induz o homem ao erro. São vários textos que temos aqui, eu não quero ler todos eles por causa do tempo, mas nós temos aí Números capítulo 23, versículo 19. Nós temos Salmos 119, versículo 9, versículo 11. Abra o texto em Salmos 119. Salmos 119. Veja, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra. Versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então textos como esse, Mateus capítulo 5, versículo 18, Tito capítulo 1, versículo 2, todos esses textos em casa, a mensagem está sendo gravada, vocês podem ler cada um deles e vocês perceberão que a Bíblia ela é inspirada por Deus, e sendo inspirada por Deus, ela é também inerrante e infalível. Nós não estamos diante de um texto que contém a palavra de Deus, e quando dizemos isso, quando é asseverado que a Bíblia contém a palavra de Deus, e no caso da CCB, existe essa licença para que o profeta diga qualquer coisa que venha dos seus insights, nós abrimos um espaço, queridos, para todo tipo de erro, para todo tipo de falha. E ainda o Filho de Deus morreu e ressuscitou, mas no reino ainda ele não entrou. No reino ele vai entrar. E se sentiu sozinho na cruz, naquela enorme condenação, esperando o momento da morte e o medo de não ressuscitar, o medo de não ressuscitar, o medo de não ressuscitar. Perceba que quando nós não nos pautamos na palavra de Deus, e sim na palavra do profeta, tudo aquilo que o profeta diz, pode nos levar a erros terríveis. Eu lembro de uma vez que uma jovem me procurou, uma jovem senhora, casada, vindo de contextos como esse. Ela me procurou muito triste, abatida, porque ela havia se casado com um homem por causa de uma profecia que ela recebeu. Então, se levantou o profeta, e eu tenho certeza que enquanto eu falo isso, talvez alguns de vocês falem, eu já sei disso, eu sei de casos assim. E essa jovem, então, depois de receber uma profecia, ela se casou com esse homem, sem conhecê-lo bem. Esse homem, no final das contas, só trouxe desgraça para a vida dela. Eu sei de pessoas que por causa de profecias, deram até nomes para seus filhos. Então o profeta, ele se aproximou da mãe ali, gestante, e disse: olha, Deus manda te dizer que o nome do seu herdeiro, da sua herdeira, do seu filho, da sua filha, deve ser este. E a pessoa então deu ali o nome do seu filho com base em uma profecia. A troco de quê, queridos? A troco de quê? Isso e coisas muito piores decorrem de contextos onde o profeta, a palavra do profeta, entre aspas, tem tanta autoridade
quanto a palavra de Deus. Afinal de contas, a palavra de Deus não esgota todo o conselho de Deus. É necessário o complemento do profeta. E o profeta, ele também, a interpretação dele, a interpretação do profeta, tem uma autoridade divina. Então, se algum texto significar algo, mas o profeta achar que aquele não é o significado por causa de uma revelação, então aquela interpretação inicial e certa, ela é descartada. Vale então a palavra do profeta. Vale a palavra do profeta. Em relação aí às falsas profecias na congregação, vale ressaltar que na minha comum, meu ex-cooperador do ofício, irmão Oséias, lá do Jardim Vassoura 2, em Francisco Morato, São Paulo, ele morreu antes de cumprir uma promessa pregada por seus conservos. Inúmeros irmãos do ministério, tanto anciões do alto escalão como cooperadores, encarregados e também irmãos que se dizem profetas, que ainda até hoje pregam, atendem reuniões familiares, subiram naqueles púlpitos e pregaram que ele seria ordenado a ancião, que ele não morreria sem ser ancião. E isso não aconteceu, ele veio morrer. Então, nos dos meus vídeos, principalmente no vídeo da minha carta de renúncia, que eu vou deixar na descrição do vídeo, isso eu explico muito bem, né, o que aconteceu com ele. Então ele morreu e não foi ancião, né? Isso já é uma prova de que essas profecias da congregação, quando não se cumprem, elas ficam evidentes que há algo errado no meio desses homens que se dizem profetas, né? Sabemos também que a profecia ela pode se cumprir pela operação do engano, né? Segundo Tessalonicenses 2, versículo 11, vai dizer que Deus lhe entregou às pessoas que não creem na verdade da palavra a operação do erro, para que creiam na mentira, e assim possa ser condenado porque não creram na verdade, né? Isso é mais que prova de que a operação do engano é o espírito do anticristo agindo, né, em falsos pastores ou em falsas pessoas. Ali evidentemente está falando do anticristo também, né? Mas a Bíblia vai dizer que o espírito do anticristo já opera nos filhos da desobediência. Então vai dizer que eles farão obras e milagres e, se possível, enganaria até os escolhidos, né? Isso prova também o que está escrito em Mateus 24, no versículo 24, dito por Jesus, que nos últimos tempos surgiriam esses falsos pastores, falsos mestres, falsos pregadores que distorceriam a palavra da verdade, fariam obras e milagres. E outra evidência disso também é que naquele dia muitos pregadores chegarão diante de Jesus e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, fiz milagres, maravilhas. E Jesus dirá para ele: apartai vós de mim, porque nunca vos conheci. Então esses são pessoas que nunca conheceram a Cristo, e Cristo nunca os conheceu e nunca conheceu a verdade da palavra, porque negaram a verdade da palavra.